Ok, então vamos começar. Boa noite a todos. Boa noite, Franci. Boa noite, todo mundo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Hoje temos um momento especial, nosso fechamento de semestre. Resolvemos unir todas as nossas disciplinas para fazer um evento aberto. Então, hoje contamos com uma presença muito especial de uma pessoa muito querida, importante na minha trajetória profissional e pessoal, que é Dulcineia. Que bom contar com a sua presença mais uma vez. Eu vou falar rapidinho, porque eu fiz uma divulgação, né? Uma divulgação. Dulcineia é psicóloga, é mestre em psicologia pela UFRN, é psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos, é trainer sênior da biossíntese e é coordenadora do curso de ludoterapia. E aí, Dulcineia vai falar hoje sobre psicoterapia corporal e a prática clínica com crianças. Dulcineia, em nome de todos, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua presença. Ok? Então, a palavra agora fica com você. Ok. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite, né, Najada? É sempre um prazer, né, estar aqui. Já vim várias vezes, né? Sim. Online, presencial, falar para as turmas de psicologia da Uni, né? E é sempre um prazer para mim estar aqui colaborando, né? Falar sobre tudo que eu já aprendi na minha trajetória, sobre meu trabalho, sobre o que eu acredito em relação à psicoterapia, tá? E hoje, especificamente, a gente vai abordar mais a psicoterapia com crianças dentro, né, da abordagem psicocorporal, tá? Lara está com os slides. Ela pode ir passando, né? Ok, pronto. Então, falar, né, da psicoterapia somática, né, alguns chamam psicoterapia somática, outros corporal, é falar sobre os conceitos, sobre Reich, Alexander Lowen, David Boadella, Stanley Kellyman e muitos outros, tá? Eu citei esses, né, discípulos de Reich como criador, né, da abordagem, porque são os que eu tenho estudado mais e que eu vou me referir aqui ao longo, né, desse momento, ok? Então, primeiro, qual é o princípio, né? Como pensa, né, a psicoterapia, né? Reich, quando pensou como foi se distanciando, né, da psicanálise, mas nunca deixou de abordar dentro da psicoterapia a psicodinâmica, né? A psicoterapia corporal, mas ele sempre, né, esteve atrelado a todos os conceitos da psicanálise que estavam relacionados à psicodinâmica, né? A história psicoafetiva de seus pacientes. Mas ele adentrou também na compreensão de que o corpo tem voz, né? E foi isso que ele começou a observar na sua prática psicoterapêutica, né, na psicanálise como psicanalista, que o corpo tem voz e que o corpo, né, guarda toda a nossa história, mesmo que não lembramos nem temos consciência, né? Então, o corpo expressa a nossa existência, expressa também nossos bloqueios psíquicos e energéticos, para além, né, do código genético. Né? Nós herdamos o código genético, mas nosso corpo também é moldado por nossas experiências. As experiências relacionais desde o início da vida. Tá? E então, o corpo ele traz a nossa história com as nossas experiências atuais, né, e primitivas de todo o processo de desenvolvimento emocional. E vocês estão vendo, né, que eu trouxe aqui essas duas imagens, né, de corpos, que aqui são imagens de um dos livros de Stanley Kellyman, que chama Anatomia Emocional, né, e ele mostra que as tensões crônicas,
né, a envergadura do corpo, por que um corpo vai ficando atarracado, né, contraído, comprimido, essa compressão que aparece no corpo, também tem a ver com uma compressão da alma, do eu, de um eu também que fica limitado na sua autoexpressão. Tá? Então, eu trouxe essas imagens, se quem tiver curiosidade, é um livro muito interessante, que ele vai falando dessa dinâmica energética, de como o corpo é moldado pelas experiências, e vai trazendo muitas imagens e vai falando, discorrendo sobre o que acontece no fluxo energético, na contração crônica dos músculos, nos bloqueios da respiração, a partir das experiências que a pessoa vai vivenciando ao longo da vida, tá? Mas esse é o primeiro olhar, né? É a convicção que levou Reich a adentrar inicialmente nessa pesquisa sobre como os processos energéticos do corpo, como a forma do corpo e como esse corpo se apresenta ao mundo, expressa a história de vida e relacional das pessoas. Tá? Pode passar. E aqui mais uma imagem, tá? Todas do livro Anatomia Emocional, que a gente está trazendo outro tipo de postura, né? Aqui, se vocês observam, né, a anterior e essa, outra forma de estar no mundo, né, que é expressa no corpo também. E aí, Kellyman, ele fala que a realidade somática é como a pessoa corporificou as experiências vivenciadas em uma forma pessoal. Como eu corporifiquei as minhas experiências. Então, meu corpo sou eu, é a casa do eu. E também fala sobre mim, né? Por isso que Reich, na sua experiência com seus pacientes, quando ele começou a trabalhar diretamente com o corpo, na escuta clínica e também olhando para esse corpo, e foi fazendo intervenções com toques e ampliando a respiração, né, os pacientes relatavam experiência, uma carga emocional que surgia, um choro, um grito, e que depois que ele ia junto ao paciente, analisando a história, a psicodinâmica, tinha toda, né, desbloqueando essa musculatura rígida, que ele chamou de couraça muscular do caráter, e haviam emoções muito primitivas associadas a experiências muito primárias na vida dos seus pacientes, tá? Então, a corporificação é uma experiência emocional. Então, a forma que o corpo vai assumindo é uma experiência emocional. Não é só baseada num código genético, né? E também a forma do corpo também vai trazendo uma comunicação de como as experiências afetaram essa pessoa. Um corpo que está enrijecido e leva todo o fluxo para cima, ou um corpo que cai e que se afunda no chão, ou aquela pessoa que não se sustenta a sua coluna, que se curva para a frente, sem firmeza nenhuma nas costas. Quando você vai fazendo a leitura dessa história, de como essas marcas se inscreveram no corpo, tem a história de todas as experiências relacionais, como afetou. Tá? E desde Reich deu muita ênfase às experiências pós-nascimento, né? Mas outra abordagem, David Boadella, que é o criador da biociência, ele deu muita ênfase que esse encoraçamento, as experiências a nível intrauterino já afetavam o feto e ao nascer, ele já tinha parte da sua identidade, né, já estava construída a partir das experiências nesses 9 meses no útero materno. Né? Ele considerava o útero materno como um campo organizacional, em que esse campo podia favorecer, né, a saúde, o saudável, como favorecer também a distúrbios psíquicos.
que poderiam se revelar posteriormente. Pode passar. Né? Então, dentro dessa compreensão, o self é um estado somático emocional. Então, né, essa experiência da divisão corpo e mente, né, dentro da visão da psicoterapia corporal desde os tempos, né, do pensamento de Reich, quando ele começou a transmitir suas ideias, já via como um todo, tá? E que como eu disse, o corpo é a casa do eu. Então, o corpo vai estar expressando o tempo todo como é que eu existo, como eu estou no mundo, na vida, né? Como é a forma, né, da pessoa estar no mundo. Né? E aí ele vai falando que esses bloqueios emocionais, todo bloqueio e distanciamento dos sentimentos também leva as pessoas a se distanciarem de suas sensações corporais. Tá? Então, à medida que as experiências frustradoras, experiências, necessidades não atendidas no processo de desenvolvimento emocional, vão gerando contrações musculares crônicas e um distanciamento das emoções primárias associadas a essas frustrações. Então, são defesas, as defesas são somáticas e psíquicas. As defesas psíquicas também são ancoradas, né? Elas se revelam e se expressam também em defesas somáticas. Essas defesas, elas se unem para que o indivíduo se distancie das experiências, das sensações e sentimentos e emoções que as frustrações ao longo do desenvolvimento geraram. Então, isso faz com que existe todo um trabalho da musculatura, né, de contenção, que ele chamou de couraça, e também que vai aprisionando o fluxo energético e também associado à respiração. Então, todo esse aprisionamento associado à repressão das emoções vai tendo também sua representação no corpo e na forma como a pessoa vive, na forma como ela se relaciona, na forma como ela movimenta seu corpo, na forma como ela vai se conectando com suas emoções. Tá? Então, dentro dessa compreensão, ainda tem... Pode voltar um pouquinho, pode voltar. Dentro dessa compreensão, o autoconhecimento, ele requer não só um movimento de introspecção, né? Mas também, além de se conectar com os eventos psicológicos, também entrar em contato com o processo biológico. Então, quando eu vou... Esse processo de autoconhecimento não passa só por um processo psíquico, né? Mas sim por um processo de conhecer como o meu corpo fala, de como eu vivi, de como eu vivo, de como eu estou no mundo hoje. Então, dentro desse olhar, o psicoterapeuta ele não ouve o cliente só com os ouvidos, ele ouve com os olhos, porque ele está olhando e vendo o que aquela pessoa me comunica com o seu corpo, sem palavras. O que ela me comunica de como ela vive hoje e de que experiências ela teve ao longo da sua trajetória existencial. Tá? Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, no curso de ludoterapia, a gente estuda, né, junto com os alunos, que eles possam ouvir a criança para além do simbólico, do brincar, para além do que ela fala, mas como o corpo dela que está comunicando as experiências dela. Pode passar. Então, quando a gente está falando nessa expressão do ser no corpo, a gente está falando que a gente sabe, e a gente já convive no dia a dia, que quando sentimos alguma coisa, algo se move em nosso corpo e existe algo que flui, né, dentro de nós. Não é só emoção, mas algo flui e esse corpo se expressa. Né? Por exemplo, na felicidade, nós esticamos
nos esticamos e nos expandimos, né, para o mundo. No medo, né, esticando, nos retraímos para dentro de nós mesmos. Olha a posição contraída, que aí você diz, mas é só um momento, é naquele momento que a pessoa vivenciou objetivamente uma situação de medo. Na verdade, existe o medo das situações objetivas e existe um medo subjetivo, né, que cada um carrega dentro de si. Pessoas que vivenciaram situações muito primárias de desamparo, muitas vezes elas carregam um terror, um medo da vida, né? E que elas têm uma posição crônica no corpo, de medo, que às vezes se apresenta na face, às vezes nos ombros erguidos, em toda uma contração, como esse menininho aqui, que você percebe que tem um corpo contraído e que existe um medo inconsciente que a pessoa não acessa nesse momento, a nível consciente, mas que está lá instalado nessa contração crônica, tá? Então, a tristeza também traz contração, tá? A tristeza traz uma contração. Claro que quando essa tristeza evolui para um estado melancólico, essa contração vai ficando crônica, né? Quando a gente está no campo da saúde, a gente tem a pulsação da vida, a gente contrai e expande, né? A tristeza se contrai, se recolhe, depois a alegria volta e você se expande. A questão é quando isso se torna crônico, uma tristeza crônica que, na verdade, já é uma melancolia, uma depressão que está se apresentando, tá? Mas eu estou falando que o corpo vai expressando também esse sentimento que tem a ver, essas emoções que tem a ver com experiências do presente, mas também com experiências que estão controladas ou estão arquivadas como uma memória corporal de experiência de uma raiva crônica, de um medo crônico ou de uma tristeza crônica, tá? Mas a raiva traz um movimento aqui, ó, de expansão. O prazer também traz um movimento de expansão, alegria. E essa pulsação, né, quando a gente vive a raiva, vive a tristeza, se expande e se contrai. A questão é quando esses sentimentos estão cristalizados e se tornam uma atitude, um comportamento permanente, né? Às vezes a gente ouve, fulano é raivoso, né? Fulano é raivoso. A gente olha para ele e vê um olhar de raiva, um rosto raivoso, mesmo que objetivamente não tenha nada no momento que esteja desencadeando a raiva. É como se essa raiva é uma raiva antiga, uma raiva que está na memória corporal cristalizada. E a qualquer momento, um fator pode desencadear, né, o surgimento, a expressão dela. Então, se fulano é raivoso, qualquer coisa ele explode, qualquer coisa ele já tem uma expressão, uma descarga raivosa, tá? Então, tem essa imagem aqui que vai nos trazer um pouco uma ideia dos caminhos da psicoterapia corporal, né, para vocês entenderem. Então, tudo começou com Reich. Reich era um discípulo, né, de Freud, era um aluno brilhante, né, muito elogiado por Freud, e depois eles se afastaram e a relação, né, se estremeceu, tá? Por discordâncias em relação a alguns conceitos da psicanálise que Reich não aceitava. Também pelo envolvimento político de Reich, que na época não era aprovado, né, dentro da sociedade psicanalítica. Mas aí Reich ele vai criar Análise do Caráter, que é o primeiro livro, né, que ele escreve e que é muito elogiado e aceito pelos psicanalistas. Ele já estava, falava da expressão das defesas de caráter nesse livro, mas depois ele vai adentrando cada vez mais no estudo da vegetoterapia, isto é, como esse fluxo energético no corpo representava bloqueios psíquicos, e ele passou a trabalhar muito no verbal e com intervenções corporais, a nível do toque e na couraça, né? Aí a gente vai falar um pouco desse conceito, e através da respiração, tá?
Ele depois teve o seguidor Larraquines, que ampliou e aprofundou o estudo da vegetoterapia. Ele também sofreu influência de Melanie Klein, do teoria das relações objetais. Então, veio Freud, também com todo o estudo sobre desenvolvimento psicossexual, que ele considerava nos seus estudos em relação à construção das defesas de caráter, tá? E também sofreu influência de Melanie Klein. Daí, a partir desse estudo, né, que ele se concentrava no fluxo da energia libidinal. Tá? Então, o fluxo da energia libidinal, que ele falava como energia vital, tá? Então ele foi entendendo o fluxo da energia no corpo e os conflitos e bloqueios psíquicos. Então vieram outros neo-haitianos, Gerda Boyce, na Inglaterra, e Alexander Lowen, nos Estados Unidos. Gerda Boyce trabalhava muito com o conceito da couraça a nível intestinal, como os bloqueios psíquicos se apresentavam em couraças na área abdominal, e trabalhava muito com massagem e com escuta dos ruídos do intestino. E como essa escuta trazia muitos sinais de bloqueios emocionais. Então, ela fazia o desbloqueio através, claro, compreendendo a partir do discurso dos seus pacientes, né, sobre seus traumas e conflitos, mas também fazendo um trabalho direto no corpo com a massagem. Alexander Lowen, né, criou a bioenergética, né, é um neo-haitiano, e ele trabalha com a bioenergia, e ele ampliou muito todo o trabalho com o corpo, com a couraça, trazendo conceitos novos, como o conceito de ground, tá? E como a pessoa, o ground que significa estar enraizado na realidade externa e na sua verdade pessoal, certo? Na sua alma, no seu eu. Então, as pessoas diante dos traumas, elas são retiradas do seu ground, do seu enraizamento. Então, um conceito muito importante dentro da psicoterapia corporal. E veio também David Boadella, criador da biossíntese, que tem um livro escrito Nos Caminhos de Reich, né? Ele muito fiel aos conceitos haitianos, mas ampliou a compreensão desses bloqueios energéticos no corpo a partir de estudos sob a influência de Frank Lake e Francis Mott, que Frank Lake estudou muito a relação mãe-bebê desde a concepção, e Francis Mott estudou muito a vida intrauterina. Então, ele sofreu muita influência desses estudiosos, e ele introduziu essa compreensão dentro da sua teoria, e ele falava que os bloqueios, os conflitos e as frustrações ao longo do processo de desenvolvimento gerava uma desintegração na pessoa, entre o pensar, o sentir e o agir. Então, muitas vezes a pessoa usava o que ele falava de uma couraça cerebral, se prendia ao mundo do pensamento como uma forma de evitar se conectar com suas sensações e emoções. E vocês devem conhecer pessoas que são super racionais, que evitam, né, que você fala o que você está sentindo. Eu não estou sentindo nada, eu não sinto nada. Né? Eu penso sobre as coisas que me acontecem, eu não sinto. Isso é um mecanismo de defesa. E aí falava, David Boadella, ele passou a se concentrar, em vez de falava que a couraça desintegra, tira o indivíduo da sua integração na vida, sua integração consigo e com o ambiente. Pode passar. Bom, então, os caminhos, né, da psicoterapia somática. Tudo começou com Reich, como eu falei, ele era médico, psicanalista, desenvolveu a vegetoterapia, enquanto a psicanálise, né, se manteve no estudo da vida intrapsíquica, ele passou a estudar a teoria da libido como energia viva, né? A libido é uma energia sexual e é energia vital. Então, ele se concentrou não só
como essa energia se manifestava na vida intrapsíquica, mas como ela se expressava no corpo. Tá? Então, esse aqui é uma figura, né, criada por Reich, como ele compreende a pessoa. Na base estão os processos energéticos no corpo, o fluxo energético no corpo, dessa energia viva, dessa energia vital. E esse processo energético afeta o corpo e afeta a mente. É um todo. O que se passa na mente influi esse processo energético. E o que se passa no corpo também. Se a pessoa adoece, a pessoa fica mais desvitalizada. Né? A gente estava falando aqui, antes de começar a aula, né, Najá, da vacina, e que como, né, as reações da vacina deixam em alguns um estado de desvitalização. Né? Você dormir, ficar quieto. Né? Então, os processos do corpo afetam os processos energéticos. Agora, quando você vai trabalhando no fluxo energético da pessoa, você vai a esse fluxo energético no corpo, que é a memória somática, a memória até celular, vai lhe trazer a sua história psicoafetiva, emocional, que vai vir, que vai se expressar nos conflitos e que vai também expressar por que o corpo assumiu determinada forma. Então, na hora que eu estou trabalhando com a respiração, com determinadas posturas que desbloqueiam o fluxo energético, eu vou estar também desbloqueando toda a história emocional dessa pessoa. Ela vai tendo acesso a memórias afetivas, tá? Que a nível consciente e egóico, ela, né, não estava em contato com essa história. Então, é uma autodescoberta com o objetivo da pessoa buscar sair do estado de cristalização das defesas para um estado de mais fluidez. Essa fluidez é corporal, no fluxo energético do corpo, e de como no estilo de viver, em como ela vive, como ela se relaciona, como ela se comporta na vida. Tá? Então, esse é a forma de Reich ver a pessoa e de como ele pensava que era fundamental todo o trabalho dentro dos processos energéticos corporais. Então, ele desenvolveu, nos seus estudos, o conceito de caráter. Então, o que era o caráter? É como se o caráter fosse uma segunda pele, uma camada em que contém a nossa forma, se consiste numa rigidez de atitude, de comportamento e expressão, que atrai esse comportamento não é a pessoa, não é a natureza primária dessa pessoa, é uma forma que ela encontrou de viver para reagir a uma situação de frustração em determinadas fases do desenvolvimento emocional. Então, essa forma, um jeito de ser, é o jeito de ser. Só que, nesse jeito de ser, que tem a ver com a rigidez de atitude, de comportamento e expressão, ele aprisiona o quê? A carga emocional do conflito. E protege contra as emoções surgidas na ocasião. Então, o jeito de ser de todos nós tem um caráter defensivo, tá? Que tem a ver com uma construção ao longo da vida e que tem a ver do que a gente precisou se defender para desenvolver, né, esse jeito de ser. Tá? Então, e a partir disso, para cada tipo de caráter, né, que nenhuma pessoa é um caráter só, a pessoa tem várias defesas de caráter, deve se acontece nas diversas experiências, na vida intrauterina, no primeiro ano de vida, na relação com a mãe, na relação com o pai, na relação com o ambiente. Em todas essas relações foram construindo essa defesa de caráter, tá? E é um espectro. Quanto mais a pessoa
está aprisionado na neurose, mas ele está fixado em suas defesas e menos em contato, né, com o que se fala do verdadeiro self, com sua natureza primária, com sua essência. Reich falava que essa camada primária, que seria nossa natureza primária, ela contém a espontaneidade, amorosidade, e que essa nossa essência, ela vai sendo abafada pelas defesas que a gente vai construindo a partir das experiências. Tá? E que a partir do processo terapêutico, a partir do momento que se trabalha as origens dessas defesas, tanto a partir do contexto intrapsíquico, como da abertura desse fluxo energético no corpo, a pessoa vai entrando em contato de o que é que aconteceu, que você apresenta esse jeito de funcionar na vida. Quer dizer, é um jeito de funcionar que vai levando ao adoecimento. Ou adoecimento psíquico, ou adoecimento físico, somático, né? Porque hoje já se entende que as doenças não são só do corpo, né? As doenças são do corpo e da alma. Pode continuar. Pode, se ela apertar novamente, aí entra outra figura. Ela clicar no Enter. Isso. Então, o caráter é o jeito de ser, é uma forma rígida de se comportar, de funcionar na vida. Tá? Sendo que esse caráter tem uma camada no corpo que ele chamou de couraça muscular, que é o que eu estava mostrando, a forma que o corpo assume, as tensões corporais, as tensões musculares crônicas, que limitam o movimento, a respiração e a emoção. Tá? Então, esse encoraçamento que aparece aqui nessa imagem, né? Vocês vejam que tem várias camadas aqui de encoraçamento, porque Reich fez todo um estudo sobre como o encoraçamento em determinadas áreas do corpo tem a ver com as experiências nas diversas fases do desenvolvimento psicossexual, né? A área ocular, a área mais aqui da região oral, do pescoço, aqui no peito, né? Aqui no diafragma, aqui na região abdominal e na região pélvica. Então, são as várias regiões de encoraçamento. E cada região dessa de encoraçamento tem a ver com experiências em determinadas fases do desenvolvimento. Pode passar. Tá? E aí, Boadella fala que as defesas de caráter são padrões universais de respostas. São as cores da ferida. Mas cada pessoa tem um potencial latente que torna a terapia possível. Ele fala o quê? Que essas defesas estão lá e foram construídas, essas defesas psicocorporais, como resultado das feridas, nos encontros e desencontros ao longo do processo do existir. Mas que, por trás dessa camada defensiva, sempre tem um potencial latente, que eles chamam são os recursos, né, que torna possível que a pessoa possa entrar em contato com esse potencial e não precisar usar suas defesas de forma rígida, de forma cristalizada, que limitem a vida e até a doença, né? E aí ele fala uma coisa que eu acho muito bonito, que é que ele diz que é com a saúde do cliente que trabalhamos para superar a doença. Sem ela, nos afogaríamos em patologia, porque nenhum terapeuta pode trazer saúde a uma pessoa que só ofereça resistência. Essas camadas aqui são as resistências. Em cada camada dessa, camada ocular, oral, né, quantas pessoas não têm bruxismo, quebram os dentes, de tanta tensão nessa arcada aqui, que é a camada aqui, a couraça aqui na área oral, quanta raiva contida,
que aprisiona e até quebra os dentes, né, numa posição crônica. Então, isso tem a ver com as experiências primárias de amamentação, da criança no primeiro ano, na fase oral do desenvolvimento, no primeiro ano que ela precisava que a mãe se debruçasse e atendesse às suas necessidades de sustentação, de acolhimento e de cuidado, né? Então, cada representação dessa couraça tem a ver com a fase do desenvolvimento. Só que Bordella diz, uma pessoa, ela não é só as defesas, ela tem os recursos, ela tem um potencial latente que a gente precisa acessar para que a gente possa trabalhar com esse potencial latente que é a saúde e que a saúde emocional dela e que com isso possa ampliar esse estado de pulsação saudável para todo o organismo. Pode continuar. Então, a partir de Reich, o que é que acontece, né? Abre-se um espaço nas psicoterapias para a compreensão de que a forma que o corpo assume no mundo é a expressão do ser. A forma do corpo não é só a expressão de uma emoção, é a expressão do ser. Né? O corpo ele não é só um meio de comunicação, né? Mas do mundo psíquico ou simbólico, ele é conformação desse mundo. É uma unidade que exprime os desequilíbrios. Né? O corpo expressa tanto a nossa harmonia como os nossos desequilíbrios, nossa fragmentação ou nossa integração. Tá? Então, muda-se, né? É um novo paradigma dentro da psicoterapia, que antes era só olhando e estudando a vida intrapsíquica. Né? E aí a gente vai falar agora, né, se deter um pouco, na psicoterapia corporal com crianças. Né? Então, a gente entende, né, que na psicoterapia corporal com crianças, a gente não está só atento ao conteúdo simbólico do que a criança traz no brincar, no brinquedo que ela escolhe, em como ela usa esse brinquedo, mas também no conteúdo corporal. Como é que essa criança chega, né, com o seu corpo, que história esse corpo está contando, né? Como os bloqueios psíquicos dela estão associados a um bloqueio do fluxo da energia vital. E aí você encontra, né, crianças saltitantes, vibrantes, e crianças murchinhas, né, com um corpo tão frágil que a gente pensa, se é capaz de se quebrar, se cair, se quebrar, de tão frágil. Então, esse corpo frágil não está falando só de um corpo separado da psique, de um corpo separado do self dessa criança. Está falando quem ela é, que tem uma fragilidade nesse eu que está expresso ali. Então, eu estou olhando para essa criança, tentando compreendê-la, assimilar quem ela é, a partir dessa expressão também do eu no corpo. Né? E a criança vai expressar no brincar como o seu corpo brincante está pulsando. Como estão se estruturando as tendências de caráter. Porque nada na criança está cristalizado. Estão se construindo defesas. Né? Então, a gente fala de tendência de caráter, porque nada está cristalizado. Né? E aí a gente está falando dos tipos de caráteres que Reich falou, que Lowen também descreveu, que a gente não vai se deter aqui, né? Mas que ninguém tem só um tipo de defesa de caráter, a pessoa tem um misto dessas defesas, as defesas que predominam mais, as defesas que são menos atuantes, né? E são denominadas de esquizoidia, oralidade, masoquismo, defesas psicopáticas, defesa rígida. Então, essas defesas vão estar, de alguma forma, estão se estruturando, né? E que esse corpo vai estar expressando, né? Quando a criança apresenta sintomas
muito cedo no seu desenvolvimento, né, mostra que as experiências primárias, bem arcaicas, foram bem, né, não foram experiências positivas, já tiveram experiências traumáticas bem precoces. Porque já com 3 anos ela traz bloqueios que precisam de um suporte terapêutico, tá? Então a gente já fala, puxa, como foi essa experiência na vida intrauterina? Como foi esses primeiros contatos, o primeiro encontro com o ambiente na vida pós-natal, né? Que já aos 2 anos, aos 3 anos, ela já apresenta sintomas de sofrimento psíquico, que se expressa, né, no comportamento, se expressa no seu corpo também, tá? E o terapeuta vai estar olhando para essa criança, identificando a tensão corporal associada aos conflitos emocionais. E, por incrível que pareça, a gente já encontra no setting terapêutico crianças com bloqueios respiratórios bem evidentes. Respiração curta, contida, né? E que a gente vê quanto essa criança está desvitalizada porque a respiração, porque uma das fontes, né, de energia é a respiração, através do oxigênio. Quanto mais limitado é a respiração, menos carga de energia vital. Né? A fonte de energia vital é a alimentação, a respiração e o contato. Então, quando existe privação de contato, existe privação de energia vital. Energia vital limitada. Quando existe privação de alimentação também. Né? E quando existe uma respiração muito superficial, também há uma limitação no input de energia vital. Né? E você encontra crianças muito pequenas já com a limitação muito evidente de uma respiração mais profunda que lhe dê uma carga maior de vitalidade, de vivacidade, para brincar, para se relacionar e para aprender. Pode continuar. Né? Então, a criança é corporal no brincar. Né? Ela não usa só o material da realidade externa, ela também usa seu corpo. E quantas vezes a gente encontra no set terapeuta aquela criança que se senta num canto e pega um brinquedo tipo Lego e passa... Claro que ela está trazendo algo que ela precisa integrar, e ela vai juntando e trazendo imagens, e não usa o corpo. Não usa o corpo, né? Então, existe um corpo, uma mente ativa, um psique ativo, buscando ali integrar situações que não foram integradas a nível interno, mas um corpo paralisado. E movimentar o corpo é um sinal de vitalidade, né? Ou aquela criança que só quer falar e não quer brincar, né? E você veja, ela usa a fala como um adulto. Então, o que está acontecendo com essa criança? Que o brincar é terapêutico em qualquer situação. Brincar é uma terapia, independente se esteja ou não no setting terapêutico. E essa criança está ali, só falando. Eu digo, que tal a gente brincar agora? E a criança olha para os brinquedos como se estivesse cega para essa área da vida que é lúdica e que mobiliza a energia vital, está bloqueada para fazer esse movimento. Tá? E aí a gente vê, puxa, quantos bloqueios energéticos, né, que essa criança não consegue usar o seu corpo na brincadeira, às vezes tem dificuldade até de se expandir no uso do brinquedo. Tá? Então, o seu corpo vai expressar leveza, espontaneidade, né? A criança, ela pode expressar leveza, espontaneidade, a capacidade de relacionar, ou, ao mesmo tempo, dificuldade de contato, confiança ou desconfiança, se ela está mais regredida, né? Emocionalmente, e que esse corpo é um corpo que a criança não cresce, não cria um tônus muscular, sem tônus, né? Sem força para pular. E isso tudo vai trazendo uma história. Não é só um estado momentâneo. Traz uma história. E eu estou registrando essa história, né, relacional a partir da
como esse corpo fala. E é interessante que tem crianças também, eu estou falando de crianças mais quietas, crianças inquietas, né? Agitadas, que não conseguem parar. E quando param, diz, eu fico entediado quando eu paro. O que eu vou fazer? Então você fala, a criança, ao parar, se conecta com o estado melancólico. E ela precisa se agitar para não ficar em conexão com esse estado melancólico, com o seu deserto interior, com um deserto de uma lacuna muito primária e que tem uma base melancólica que se esconde na agitação. Na agitação eu não me conecto com esse estado, né? Mas ele está lá. Tá? Então, isso tudo está, esse corpo que se agita, um corpo que se agita, não é um corpo vitalizado. É um corpo que foge de um mal-estar. E que, né, a verdadeira vitalidade não é agitada, ela tem movimento, mas ela tem quietude também. Né? Então, existe a quietude, existe a excitação e o movimento. A criança pulsa em várias direções. Eu digo que a criança saudável ela é versátil, porque ela vai transitando pelas várias formas de brincar. Ela se expande, ela não está cristalizada, não se agarra a um jeito de brincar e a um brinquedo de forma rígida. Por quê? Porque o mundo interno se expande e ela é criativa, ela é espontânea, ela usa imaginação. Tá? Ela não precisa, não precisa ficar grudada na tela, porque tem tanta energia vital que precisa se expandir nas brincadeiras. Então, isso tudo é uma comunicação de quem essa criança é e de que experiências ela teve. Né? Porque a gente, uma anamnese, a gente escuta os pais, e claro que os pais falam tem um filtro da consciência, tem os esquecimentos, né? Tem as falhas de memória, e tem o que também eu não posso dizer porque há um freio, porque eu quero esconder, mas também tem coisas que são esquecidas. Mas a criança vai trazer a verdade do que se passou com ela. Eu digo sempre, agora eu quero ver a criança, como é que ela vai me contar a historinha dela. Os pais já me contaram na anamnese, mas ela vai me contar brincando, ela vai me contar com o seu corpo, e ela vai me contar falando e desenhando. E aí eu vou fazer o quadro, montar, né, o quadro do que é que se passa, que essa criança, nesse momento, apresenta os sintomas X, Y ou Z. Pode passar. Então, essa é uma fala de Gilberto Safra. Gilberto Safra é um psicoterapeuta, um psicanalista winnicottiano, mas ele fala do corpo, né? E ele tem essa fala dele que eu acho muito adequada, que é o movimento do corpo de uma criança ganha pelo desenvolvimento modulações. Sua gestualidade é banhada em qualidades de encontro. Então, ele está falando de todo gesto. Todo gesto. E o gesto é o gesto do corpo inteiro. Conta uma história, tem a modulação de que encontros, como foram seus encontros. Né? O gesto de ternura, o gesto de raiva, o gesto de acolhimento, o gesto de evitação. Né? Tudo isso conta uma história. Né? Que história uma criança está contando quando ela é avessa ao toque? Conta uma história. Né? O que é que uma criança que mal lhe conhece se agarra ao seu corpo e lhe abraça, sem nem saber quem você é, sem ter vínculo nenhum? Esse gesto tem uma história. Né? Então, a gente vai desenvolvendo esse olhar, tá? E que você está olhando brincar, o simbolismo do brincar, mas está olhando essa gestualidade. Né? Por que essa criança só tem o gesto agressivo que predomina?
que é que isso fala dos encontros dela, dos primeiros encontros com as figuras de cuidado, com a figura maternante, com o paterno, com o entorno, né? Então, o corpo da criança, né, não é só um instrumento de fazer, né? Ela não só faz, pega o brinquedo e brinca, mas um meio de expressão de vivências subjetivas. Tá? Então, isso é dito por um psicanalista winnicottiano, porque o Winnicott, todo o seu trabalho como psicoterapeuta, ele sabia que tinha experiências pré-verbais que os seus pacientes não tinham como descrevê-las. Né? E, às vezes, ele chegou com seus pacientes regredidos, né? Ele fazia um toque. Tem um livro, uma autora, uma paciente dele, Margaret Liddell, né, que tinha um transtorno borderline, ela tem um livro escrito sobre a experiência terapêutica dela com o Winnicott, e tinha vezes que o Winnicott, ela segurava a mão de Winnicott e ficava por muito tempo de uma sessão só segurando a mão dele, sem nenhuma palavra. Então, né, como o Winnicott estudou essas experiências primitivas, ele incluiu o corpo, incluiu o toque, né, não com a visão clara de Reich, mas dentro da compreensão dele, em que um paciente regredido, ele não sabia, em muitos momentos, expressar com palavras o que ele sentia. Tá? Eu estou falando de Winnicott, gente, porque eu também estudei muito Winnicott, e meu mestrado foi feito todo dentro, né, como pilar, sustentação teórica foi da teoria de Winnicott. Então, a gente vai fazendo o link, né, entre os conceitos, né, de Winnicott com esse conceito, esses princípios da psicoterapia corporal. Pode passar. Né? Então, quando a gente vai pensando, né, na psicoterapia infantil, a gente vai vendo que o objetivo é o quê? Fornecer um espaço onde a criança possa se comunicar, ser compreendida sem ser invadida, né? Poder ampliar aí o quê? As formas do brincar, e quando a criança amplia as formas de brincar, ela está expandindo o seu mundo interno. Ela está expandindo o eu. E também a reconstrução do fluxo energético. Porque esse fluxo energético já existem bloqueios. Tá? Bloqueios que impedem que ela expresse toda a sua vitalidade. Tá? Então, a partir disso, né, o terapeuta vai compreender o que acarretou a problemática que trouxe a criança à terapia, né? E quais são as organizações defensivas corporais e comportamentais, porque aí já tem o jeito de ser, que tem a ver com a defesa psíquica que está se construindo. Né? E às vezes a gente ouve no encaminhamento da escola, ele é muito raivoso, ela é muito raivosa, qualquer coisa desencadeia uma explosão de raiva. Né? E essa criança, né, especificamente, que eu estou falando agora que eu atendo, ela trouxe uma cena na terapia muito interessante, né? Que ela começa a retratar, só fala da história de um bebê, da gestação de um bebê. E ela coloca uma bola debaixo da blusa, e esse bebê, dentro da barriga, já se agitava e já era raivoso. E ela fala que o bebê na barriga, ela coloca a bola embaixo da blusa e ela fala, ele está me empurrando, quer bater. E tinha um João Bobo e a barriga ia em direção ao João Bobo. Né? Então eu digo, que experiência uterina essa criança está me trazendo? Que inferno uterino, que desconforto, que ambiente terrível foi. Né? E ela fala, esse bebê nasceu e ele está raivoso, eu estou com medo dele. Opa, né? Como as experiências primárias tiveram lacunas, que geraram um desamparo, um estado agitado, e que, né, a gente está tratando de uma história que apresentou hoje uma forma de comportamento. Né?
E é uma criança que, ó, a expressão do rosto, né, raivoso, a gente vê uma expressão, um medo do contato e, ao mesmo tempo, raiva, ao mesmo medo e raiva. Né? Eu fico pensando, ela deve ter muito medo mesmo de se entregar à relação de confiança comigo, porque ela não sabe o que é que vai vir. Eu vejo que ela tem medo o que é que vai vir. E ela já está toda armada, pronta para o ataque. Né? E esse ataque, essa postura de ataque aparece no corpo, na expressão facial, né? Então, eu estou conhecendo, né, pela expressão corporal e pelo brincar, como foi essa história, né? E aí essa criança vai expressando, né, na brincadeira, no conteúdo simbólico e também na sua gestualidade, como ela, o que existe na patologia familiar, né? O que acontece, né? Como que eu vou compreender como acontece, né? Como ela está, como essa patologia familiar está gerando esse tipo de defesa. Quando eu estive na escola, né? A escola estava muito inquieta, né? Professores, coordenadores, com nível de agressividade, e estavam assim, né? Muito assustados e surpresos. E eu falo, bom, com certeza essa não é a verdadeira natureza dela. A verdadeira natureza está embotada por um comportamento. Vamos entender que é uma defesa. Agora, o processo terapeuta é para que serve essa defesa? Como a gente vai acessar, né, os recursos, porque ninguém é só defesa. Né? E por isso que houve uma urgência de encaminhar para a terapia e de cuidar desse... Por que a essência amorosa, espontânea, né, não está aparecendo? Só aparece a defesa. Isso não é ela. Né? Vamos olhar, não é ela. Precisamos encontrar o verdadeiro self, né? Que está escondido nessas camadas. Né? E são camadas defensivas que são psíquicas e são corporais também. Pode passar. Então, né? Então, quando dentro da psicoterapia com crianças, né, dentro da ludoterapia, você vai trabalhar o quê? Você vai entender, né, qual é a função do brincar. Né? E as crianças brincam para quê? Para dominar as angústias, para controlar ideias ou impulsos que conduzem à angústia se não forem dominados. Então, ela está. Por isso que o brincar em si é uma terapia. E quando a gente vê que hoje as crianças estão privadas do brincar, porque estão vivendo como pequenos executivos, né? E com muitas aulas além da escola, né? E não tem tempo para brincar, e quando chegam em casa, muitas vezes esgotados, vão para as telas. E aí você pensa, gente, se a função do brincar é dominar angústias, controlar ideias ou os impulsos que conduzem a angústias, né? E o que será que vai acontecer com essas crianças? Que tipo de adolescente, de pessoa adulta vai ser? Se estão privadas de algo que vai, durante toda a infância, conduzir, né, um encontro com o saudável. Tá? Agora, a gente também sabe que quando uma criança está ameaçada por um excesso de angústia, ela pode brincar de forma compulsiva e repetitiva, né? Ou buscando exageradamente o prazer que pertence à brincadeira. Exagero, compulsivo. Né? E a gente vê o compulsivo hoje. Por que só pode brincar de uma determinada brincadeira? Né? Às vezes é uma brincadeira que fere os outros e pode ferir a si mesmo. Por que está tão fixado na tela, no brincar ali com os jogos eletrônicos, né? Que hoje já se fala em intoxicações eletrônicas. Por que eu não posso parar?
né? Porque quando fica compulsivo e repetitivo, tem algo de angústia que está transbordando. Tá? Precisa ser desvelado. Que angústia é essa? Mas também esse excesso, esse repetitivo e compulsivo não é saudável, porque, como eu disse, a criança saudável, o brincar dela é versátil, ela transita por várias brincadeiras e usufrui do prazer de brincar em várias brincadeiras. Né? Então, isso é um sinal de saúde. Mas também um único brincar compulsivo tem a ver com algo, com angústia, que precisa ser desvelada, e cada caso tem sua singularidade. Né? Najara? Oi? Ah, passou agora o slide. Está um pouco atrasadinho. Ah, está atrasado, tudo bem. Então, né, voltando o tema do brincar, continuando, né? No brincar, a criança externaliza uma fantasia inconsciente, contata consigo mesmo de forma única. Né? Então, vai trazer uma fantasia inconsciente. Isto é, a criança não vai brincar só usando os recursos egóicos. Ela vai trazer o inconsciente. O inconsciente está ali, está o arcaico, né? Está o que foi reprimido, está o que não está sendo acessado conscientemente, e vai estar expressando, né, nesse brincar, a partir dessa fantasia inconsciente, quais são os conflitos por trás do sintoma. No curso de ludoterapia, eu sempre falo, a gente não trabalha na psicoterapia infantil para arrancar sintomas. O sintoma tem uma função. E na hora que eu estou desvelando a fantasia inconsciente por trás do sintoma, que são os conflitos, na medida que os conflitos vão sendo elaborados, a criança vai poder abrir mão do sintoma. Tá? Então, essa é o olhar, né, dentro da psicoterapia corporal, que a gente vai desvelar esse mundo interno para favorecer que haja uma elaboração. Né? Então, qual é a função, né, vital do brinquedo? A administração da agressão e da destrutividade. Então, quando a criança pode simbolicamente expressar sua agressividade e destrutividade, ela não vai precisar estar batendo nos coleguinhas na escola, né? Porque ela tem um canal de simbolizar e de elaborar essa carga, né? Essa carga agressiva que ela traz dentro de si. Então, no brincar, o brinquedo pode ser destruído e restaurado, né? Ferido e reparado, sujo e limpo, morto e trazido de volta à vida. Então, isso faz parte de um processo que vai levar a criança a elaborar os conflitos. Quem ela precisa matar, quem ela precisa ressuscitar, né? Quebrar não no sentido literal, né? De quebrar os brinquedos, mas de poder desmantelar e depois juntar as partes. Tá? Isso faz parte de toda a expressão, né? Porque quando vai expressando essas angústias primitivas, né? São angústias que precisam de uma representação simbólica para serem elaboradas e para que elas não se apresentem no ambiente através de um act out, né? Pode passar à frente. E outra coisa que é importante, né, que é que não há nenhuma perturbação severa, perigosa ou significativa na infância que não se expresse de alguma maneira no brincar. Então, o valor, né, do brincar é o com que brinca, como brinca,
e também como o corpo brincante se expressa. Então, isso vai fazer parte, né, de toda essa compreensão que, mesmo, né, as crianças mais perturbadas apresentam, né, nas psicopatologias mais graves, tá? Como psicose e autismo, vai se expressar as suas dificuldades em como brinca e com o que brinca, né? E, né, todo o estudo sobre a psicoterapia infantil mostra que, através do brincar, a criança vai se curando em relação a uma série, né, de pontos essencialmente traumáticos que ela vivenciou, né? Então, no brincar, a criança tanto vai me mostrar o bloqueio como o recurso, como a solução, como o caminho, né? Então, isso todo o processo terapêutico é encontrando, né, o caminho de resolução. Agora, quanto maior a deterioração patológica, maior também a impossibilidade de brincar. Então, a criança se expressa, mesmo nos casos graves, no brincar, mas vai aparecer a psicopatologia do brincar, certo? Como esse brincar vai ficando não saudável, porque a criança está presa num distúrbio psicopatológico mais grave. Pode passar. Tá? Então, essa aqui é uma colocação de Winnicott, que eu acho muito importante para quem, né, trabalha com cuidado, principalmente com crianças, né? Ele fala que aquele que cuida de uma criança deve conhecê-la e trabalhar com base numa relação viva e pessoal com o objeto de seus cuidados, não aplicando mecanicamente um conhecimento teórico. Então, é uma relação humana, né? É uma relação que toca as sensações e as emoções do terapeuta. Ele tem os conhecimentos, mas ele não trabalha só com o cérebro dele. Ele trabalha também com o que ele sente na presença com a criança, no que a criança desperta nele. O que a criança desperta nele, desperta no ambiente, né? Então, isso vai ser uma base e não uma aplicação mecânica de um conhecimento, né? Porque precisamos, quando a gente está preocupado só com aplicar o conhecimento, a gente está deixando de ver a criança total ali e deixando de captar o que ela precisa do meu movimento, de minha intervenção dentro da sala de brinquedos, né? E aí ele fala, basta estarmos presentes e sermos coerentemente iguais a nós mesmos para proporcionarmos uma estabilidade que não é rígida, mas viva e humana, com a qual a criança se sentirá segura. Então, primeiro, o setting terapêutico tem que ser um lugar de confiabilidade e segurança. Claro que a criança vai desenvolver esse vínculo de confiança, né, de uma sessão, vai sendo construída, né, nas sessões. Mas, para isso acontecer, precisa ter essa presença viva do terapeuta, que não é um robô só com ideias e pensamentos, querendo aplicar uma técnica X, Y ou Z no setting terapêutico. Mas é compreender essa criança como um todo, compreender a história, compreender para que serve esse sintoma, qual a função desse sintoma, e aí acessar o eu dessa criança para poder ajudá-la no processo de cura. Ok? Sim, aí esse último slide tem uma propaganda aqui, né, do curso de ludoterapia. Iniciamos uma turma agora em 2022. As vagas realmente já foram fechadas, porque a gente aceitava novos alunos até junho, né? Já houve o módulo de junho, mas em 2023 estaremos lançando outra turma, né? Os que se interessarem, aí tem um pouco dos temas,
um programa geral com os temas gerais que a gente aborda nos 18 meses. Em 2023, a partir do segundo semestre, a gente vai estar lançando uma nova turma. E a base teórica, não mais. A base teórica, os conceitos da psicoterapia corporal e a teoria de Winnicott. Bom, né, a gente, né, seria 1h30, né, a gente tem um tempo para perguntas, né, Najara? Isso. Nesse momento, a gente pode agora, né, fazer os comentários. Minha voz está fazendo eco, não, né? Tá ok. Não, estou ouvindo bem. Ótimo. Tem alguns comentários no chat, tem algumas pessoas que estavam aguardando, né, aqui já com a mãozinha levantada. Eu ia só comentar, Lucinéia, como essa reflexão, né, a partir da infância, a partir das dimensões que constituem a infância, o humano, né, e seus processos, a possibilidade de considerar o lúdico e as várias linhas de expressão, né, da criança, são importantes porque, assim, no que a gente vai vivendo, as questões da contemporaneidade, nós precisamos fazer as teorias trabalharem, né, e precisamos nós próprios estarmos abertos ao conhecimento, né, ao contato com esse atravessar que a infância e o lúdico faz em nós, né? A corporeidade faz em nós. Então, são saberes que também atravessam a nossa forma de estar na realidade, né? Para o terapeuta que trabalha com crianças, isso é uma questão imprescindível. Quem trabalha com pessoas, né? Estou aqui falando de crianças, que é o nosso tema. Então, são conhecimentos fundamentais. Aqui no chat, algumas pessoas fizeram comentários, né? Crianças que muitas vezes se mostram hipercinéticas, entediadas, implicantes. Você falou das crianças compulsivas, né? O que isso comunica, que função defensiva isso exerce, né? E como que podemos fazer a leitura do que está por trás, né? Enfim, então, uma exposição muito importante. Bom, Tiago levantou a mãozinha agora, abrindo o espaço para interação. E aí, logo em seguida, a gente vai e faz uma retrospectiva do chat. Tá bom. Boa noite, gente. Durante a fala do Dulcinea, fui totalmente atravessado pelas corporais de Najara, nos déjà vus. Infelizmente, a gente fez tudo online. Eu lembro até, inclusive, que Dulcinea foi na nossa turma também para falar sobre autismo. Eu falei sobre a biossíntese, não foi? Isso, foi biossíntese, que eu lembro que você trouxe alguns temas transversais. Dulcinea, eu queria que você falasse um pouquinho sobre 2 temas que, para mim, vem pesado bastante nos últimos tempos, que é a questão do manejo da psicoterapia com crianças em risco psíquico, quando está ainda naquela questão da estrutura não decidida, e de como isso apareceria no SET, né, e o que isso também mobiliza no terapeuta. E a segunda pergunta era qual é a sua percepção na nossa realidade hoje, em que as crianças dentro do espectro constantemente estão sendo atravessadas por modos terapêuticos que é o brincar, mas pensa muito nesse desenvolver da criança, de que a criança precisa se desenvolver e que ela está em um determinado marco teórico ou marco do desenvolvimento e tem que ir para outro. Aquela terapia muito mensurável. Aí eu fiquei com essas 2 dúvidas. Bom, eu vou começar respondendo pela segunda, que as crianças, né, que apresentam o transtorno global de desenvolvimento, hoje estão sendo privadas de ter espaço para trabalhar sua subjetividade. Elas estão sendo direcionadas para psicoterapias, para terapias, não são psicoterapias, para desenvolver habilidades, como se elas não fossem uma pessoa que tivesse emoções e tivesse construindo também uma subjetividade. Então, essas crianças não estão sendo cuidadas em sua subjetividade, né? Que elas precisam desenvolver habilidades, ninguém discute isso. Precisam, sim. Precisam do apoio de uma equipe, né, interdisciplinar.
Mas o grande, o que eu vejo com tristeza e muita preocupação, é essas crianças não terem espaço para trabalhar suas emoções com sua subjetividade. Não é para controlar as emoções, só para controlar, elas precisam controlar as emoções, porque algumas são muito impulsivas, enfim. Mas, sim, seu sofrimento psíquico. Seu sofrimento psíquico. Então, isso faz parte, né, de como é que essa sociedade vê as crianças gravemente comprometidas. Então, elas não têm direito a ser, elas têm só que se adaptar e dar boas respostas para não incomodar o ambiente, em detrimento, sem ter nenhum olhar para o seu sofrimento. Então, acho assim, é gravíssimo, né, essa situação em que essas crianças estão inseridas nessa sociedade e que os pais, né, vão à procura de ajuda, né, diante do diagnóstico, e encontram um direcionamento só nesse sentido. Essas crianças não precisam de psicoterapia, só precisam desenvolver habilidades. Então, isso é muito sério, tá? Muito sério, preocupante. Eu não sei o que vai acontecer com essas crianças, o que vai acontecer com essas crianças quando estiverem adultos. Que adultos serão. Que adultos serão. Tá? E quanto à questão das estruturas não decididas na infância, né, quando eu falei que nenhuma defesa está cristalizada na infância, né, e aí a gente pode falar também das defesas psicóticas, que as psicoses, porque foi banido, né, do DSM-5 as psicoses, como se não foi banido, como se não eles banindo não existisse, né? Só que a gente sabe que existe psicose, existe transtorno do espectro autista. São duas estruturas diferentes, né? Mesmo que o DSM-5 diga que não existe mais psicose infantil. Mas quando a gente fala de estruturas, a gente trabalha com esse olhar, entendeu, Teódono? Que nada está cristalizado, nenhuma defesa está. E que uma criança, mesmo que apresente um quadro de fragmentação psíquica, com sintomas psicóticos, não significa que ela vai ser psicótica. É um diagnóstico fechado para o resto da vida, entendeu? Então, isso é uma visão, tanto dentro da psicoterapia corporal, quanto do olhar, né, da teoria de Winnicott, que eu me amparo nesses dois pilares, e que a gente tem que olhar. Existe hoje em dia um excesso de diagnóstico na infância, excesso de diagnósticos, às vezes diagnósticos apressados, sem tempo para olhar para tudo na criança está em construção. Por que essa criança está dando essa resposta? Um retraimento relacional nem sempre quer dizer um autismo. Um retraimento relacional pode ser uma depressão no bebê, uma depressão numa criança, enfim, gente, uma fragmentação psíquica que pareça uma psicose infantil, ok, é uma defesa psicótica, mas não significa que ela é psicótica. A criança está se constituindo, então a gente tem trabalho a fazer com essa família e com essa criança, e o processo de desenvolvimento dela pode seguir, né, sem estar com um diagnóstico, sem estar com uma etiqueta que vai limitar a vida dela, certo? Então, isso é uma compreensão, né, que eu tenho a partir de tudo que eu já estudei e que eu acredito e que eu trabalho, a minha verdade no meu trabalho é trabalhar nesse sentido, certo? E é preocupante esse excesso de diagnóstico. Hoje você tem o excesso de diagnóstico de autismo e a gente pode pensar em duas vertentes aí, causadoras disso. Uma é que sociedade é essa que tem dificuldade no vínculo e que gera, né, tantas crianças autistas. Essa é uma vertente da compreensão, mas a outra vertente será que todos esses diagnósticos
dados são realmente um autismo ou crianças foram diagnosticadas apressadamente e ficaram aprisionadas dentro desse diagnóstico e não tiveram a chance de serem vistas e cuidadas para que se pudesse ampliar o olhar e ver se aquela defesa autística, aqueles traços autísticos, podia se incluir num espectro de autismo. Tá? Então, isso tudo assim, é muito preocupante, né, dentro do contexto atual que a gente vive. Né? Assim, porque numa sociedade em que os bebês estão tendo acesso às telas e aprisionados nas telas, desde uma idade muito precoce, em que precisa do olhar do outro para se constituir como uma pessoa, como ser, e tem uma tela, então isso é preocupante. Né? Sem o outro, a pessoa não pode se constituir como ser. Então, o que vai acontecer com essas criaturas sem ter uma pessoa que se debruce sobre ela? Né? Então, isso é preocupante dentro da nossa realidade atual, mas também é preocupante o excesso de diagnóstico. Como estão sendo dados esses diagnósticos? Tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Raquel comentou a importância de escutar a criança para além de qualquer hipótese diagnóstica. Exatamente. Existe o diagnóstico, tá ok, mas eu quero ouvir a criança, eu quero ver e ouvir essa criança. Tem uma pergunta de Renata que faz o seguinte: professora Dulcineia, o autismo seria uma quarta estrutura? Bom, eu não sou psicanalista, tá? Então, assim, eu vejo o autismo, né, como uma psicopatologia grave e que se constitui, se estrutura a partir de percalços nesse desenvolvimento inicial. Né? A gente sabe que, mesmo que tenham fatores genéticos, mas todos sabemos também que o ambiente formata o cérebro, né? Então, o cérebro, ele é um cérebro que está flexível às influências ambientais, para o bem e para o mal, né? Nesses primórdios. Então, assim, esse estudo das estruturas e tal, eu não olho não olho por essa vertente. Tem um comentário de Erivânia, e é um comentário bem da experiência dela mesma. Ela disse: Sim, passei por uma experiência nesse final de semana que não imaginava. Fomos a um evento onde as crianças estavam brincando entre si, porém online, em um jogo. E eu chamava para correr, brincar, eles não olhavam para mim. Até que uma hora eles pararam para brincar com a gente e acabou que observamos que quando eles perdiam ou eram desafiados a esperar, eles se chateavam. Queriam sair da brincadeira e vimos como essa instantaneidade das telas modifica o comportamento. Isso mesmo. A impulsividade, né, é ativada, né? Porque a criança se autorregula na relação com o outro, não se autorregula na relação com a terra. Isso, fica esse processo de imediatismo, né? Isso. E estava o comentário de Raquel, mais atrás, que quando você falava, Dulcineia, sobre os processos mesmo defensivos, né? Sobre contração, né? Poder estar transitando nas várias formas, mas Sim. na defesa cristalizamos. Raquel mencionou crianças que sofreram violência, né? Sim. Também. Violência, né? Dentro das famílias. Pois é. Então, as defesas, né, construídas diante de experiência de violência psicológica, violência física, violência sexual, né, e a gente sabe como isso altera, né, principalmente esses quadros crônicos de violência, tá, dentro da família, como isso altera todo o processo de desenvolvimento emocional para no negativo, né, construção de defesas
em relação ao contato com o outro, em relação à confiança, em relação à autoimagem, autoconceito, né? Isso tudo é muito sério, é muito grave, tá? E, infelizmente, né, muitas vezes a violência dentro da família não é denunciada, né? Não é vista, aí fica, né, protegida pelos muros e portas das casas, e as crianças muitas vezes ficam num total estado de desamparo, à mercê do agressor, né? Então, é muito sério, né? E como é, dependendo da intensidade e da frequência que essa experiência teve, assim, tem casos até de surgimento de psicose, né? Então, Isso, são processos, né? E temos acompanhado várias notas de repúdio contra um pronunciamento, né, do governo que declara a possibilidade das crianças não frequentarem, certas crianças não frequentarem as escolas e passarem ao ensino domiciliar. Aí, diante de todas as outras modificações anteriores, né, da legislação educacional, de crianças fora da escola, nós assistimos mais essa barbaridade, mais essa proposta bizarra, né, de ensino domiciliar. Ou seja, não é só questão de saber, é questão de se constituir na relação com o outro, né? São espaços de produção de subjetividade, não é meramente aprender conteúdo A, B ou C. exatamente. E a gente tem essa experiência da pandemia, de quando as crianças precisavam ficar ausentes da escola. Como houve casos de regressão emocional, a aprendizagem foi, né, caiu bastante, o desempenho escolar, né, regressão emocional, né, e como ficou constatado que os pais não podem fazer o papel de professor e pais ao mesmo tempo, e que ficaram exauridos, né, e que isso repercutiu no relacionamento pais e filhos, gerou, né, o quadro de burnout parental, que já tem sido muito discutido aí, né, pais esgotados e que acabam tendo comportamentos inadequados no cuidado, enfim, né? Então, como é que essa criança ela aprende da relação com o outro, né? Os iguais são modelos de identificação também. Uma criança que tem violência na família, está na escola, é um lugar de amparo, é um lugar no qual ela pode denunciar e ela pode ser protegida, é um espaço que ela tem para estar distante desse ambiente patológico dentro da família, né? Nesses casos mais graves, a gente sabe que esse período que ficou todo mundo confinado aumentou a violência dentro da família. Enfim, gente, né? Assim, é chocante, né? Quando a gente ouve essas decisões aí, entra em contato, né? Tem acesso, né, a essas decisões. Rosângela, você quer fazer alguma pergunta? Ou foi... Às vezes são as crianças da casa, né, que apertam aí os teclados. Acho que tivemos uma participação como essa. Também. Alguém mais quer falar? Comentar? Desculpa, professora, foi eu que bati mesmo sem querer. Estava aqui escrevendo aqui no teclado, aí bateu. Desculpa. Tranquilo, tranquilo. Algum comentário mais? Ainda cabe, mas mais um comentário, né? Beatriz. É só para falar rapidinho, né, que eu entrei no curso de Ludo nessa última turma, junto com Gabi, inclusive, Bia, e tem sido uma experiência maravilhosa, né, muito enriquecedora. Eu fui a 2 aulas só, né, tiveram 3, e a cada dia é uma descoberta nova e até uma autodescoberta, tem sido incrível. Então, quem tiver a oportunidade de entrar aí nas próximas turmas, é maravilhoso. Então, indico demais. São formatos de formação, né? Nada
substitui a experiência. A O experiência. livro, né? O livro não faz esse papel, né? É preciso a Exato. construção do espaço. É. Ok. Passamos um pouquinho do tempo do cinema, Mas tudo bem, tudo bem. Ótimo. É um prazer também. Foi muito bom, né, ter esse momento com vocês, esse partilhar, né, conhecimento, experiência, ouvir também vocês, as indagações, é tudo muito bom. Nós aqui, né, do UniRN, em nome da instituição, né, e das turmas que estão aqui representadas pelo quórum presente, nós agradecemos a sua vinda, a sua contribuição sempre rica, né? Então, muito obrigada. Aqui o pessoal mandando mensagenzinhas. Tá bom, obrigada também, foi um prazer. Dulcineia, só passa então, por favor, o seu contato, né? Para quem quiser fazer uma comunicação com você por Sim, Instagram, certo. né? Você quer que eu coloque no chat? Pode ser no chat. Né? Coloco lá. Eu vou botar aqui, peraí. Pronto. Outra coisa também, quem quiser também acompanhar um pouco o que acontece no curso de ludoterapia, a gente tem o Instagram, @curso de ludoterapia, a gente está sempre fazendo publicações, tá? Então, e também estamos promovendo mini cursos ao longo do ano, tá? Tem o curso de ludoterapia, que dura 18 meses, mas também estamos promovendo mini cursos, e a gente vai estar divulgando por lá. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo, Então, Dulcineia. até, um Muito abraço. obrigada. Um abraço grande. Até a Um próxima. abraço a todos. Tá. Boa noite a todos, gente. Boa Bom noite. descanso. Vou pausar a gravação, tá? Tá.